Mateus 11, 28, pode projetar para nós, por favor? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Queridos irmãos, esse nosso tempo que nós estamos atravessando nestes dias, estes tempos podem muito bem ser definidos como o apóstolo São Paulo definiu em 1 Timóteo 3:1. Quando ele falou de forma escatológica que viriam tempos trabalhosos. E quando nós paramos para pensar em nossos dias, século 21, 2025, na era da comunicação, na era da conexão, no período posterior ao período da pós-modernidade, e quando a gente com um pouco de sensibilidade faz uma leitura do nosso contexto social, nós podemos afirmar sim, de forma tranquila, que esse nosso tempo se encaixa, esse nosso tempo se enquadra nesta expressão que Paulo usou, escrevendo a Timóteo: sobrevirão tempos trabalhosos. E aí, nós poderíamos partir aqui de diversos pontos para demonstrar por que o nosso tempo é um tempo trabalhoso. Mas eu quero me ater aqui a pelo menos 4 grandes marcas do nosso tempo que tornam o nosso tempo um tempo de muitos dilemas, um tempo complexo. E eu vou me utilizar de algumas literaturas. Os irmãos sabem aqui que eu estou fazendo mestrado. Deus me abriu uma porta muito grande no ano de 2023 e eu fui aprovado para o curso de mestrado em Direito. E eu comecei esse curso em 2024. E aí fiz o ano de 2024, terminei o primeiro semestre de 2025 e quero, com a bênção de Deus, concluir agora no final desse ano. E aí eu, a partir dali, fui lendo algumas coisas e eu queria expor através destas coisas, através destas obras, algumas marcas do nosso tempo que tornam o nosso tempo um tempo complexo. A primeira obra, ela foi escrita por um sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele é mais conhecido como Chul Han. E ele escreve um livro no ano de 2010, chamado A Sociedade do Cansaço. E é interessante que o que ele faz nesse livro? Ele descreve a nossa sociedade como a sociedade da exaustão, a sociedade da extenuação, a sociedade do exaurimento. E tudo bem, é normal uma pessoa estar cansada sexta-feira, 10 horas da noite. Mas é anormal uma pessoa estar cansada 7 horas da manhã de segunda-feira. Mas se você vai no Uber, no ponto de ônibus, no trem, no metrô, e você dá uma olhada no semblante das pessoas, você percebe a estafa, você percebe a extenuação. E quando nós vamos tentar entender por que de tanto cansaço, a resposta é: está cansado por causa dos muitos estímulos. Nós estamos vivendo um período de muitos estímulos. Nós estamos vivendo um tempo, como o meu pai, ele descansou no Senhor em abril de 2022,
E meu pai, ele era um homem que cumpria bem aquele pensamento do Karl Barth, quando Barth fala que a gente precisa ler a Bíblia tendo-a à mão direita e tendo à mão esquerda o jornal do dia. Meu pai, ele fazia isso, ele sempre lia. A imagem que eu tenho do meu pai era de um homem simples, mas que todos os dias lia. E meu pai não lia só o jornal a partir daquilo que estava na capa. Ele lia as notícias mesmo, porque as pessoas sabem de tudo e elas não sabem profundamente de nada, porque não analisam, não perscrutam, não, de fato e de verdade, se aprofundam nas coisas. E o meu pai dizia assim: Henrique, eu converso com os jornalistas. Aí eu dizia: como que o senhor conversa com jornalista se o senhor é um padeiro? Aí ele dizia assim: eu converso com o jornalista porque eu leio os editoriais. E o que são os editoriais? São recortes da notícia que o jornalista vai se aprofundar. Quem lê os editoriais sabe um pouco mais. E aí, então, o meu pai dizia dessa capacidade crítica dele de olhar o mundo. A gente teve várias vezes conversas, e eu gostava muito de dialogar com meu pai e também perceber a visão dele sobre o mundo. Ele tinha uma coisa muito legal, que era uma opinião sobre cada coisa. Meu pai, ele via as coisas e tinha uma opinião sobre as coisas. Eu tenho um monte de coisa que eu não tenho a menor opinião, eu não tenho a menor ideia de como deve ser. Meu pai não, meu pai tinha uma opinião, ele tinha um parecer sobre as coisas. Isso é muito legal. E ele dizia: Henrique, você sabe por quê que a sociedade contemporânea é uma sociedade cansada? Por quê, pai? É uma sociedade cansada porque tem muitos itens. Aí ele ilustrava dizendo: antes nós saíamos do trabalho, íamos para casa, alguns iam para a escola e alguns outros iam para a igreja. E esta era a nossa caminhada. Hoje não é mais assim. Hoje o indivíduo vai para o trabalho, aí do trabalho ele vai para o curso, aí lá do curso ele vai para a igreja, aí ele vai para a faculdade, aí no final de semana ele tem que fazer curso, aí no meio do dia ele tem 10 reuniões online, aí quando termina as reuniões online, ele tem a reunião presencial e ele vai ali se estafando, se extenuando, no aspecto físico, mas também no aspecto mental e também no aspecto emocional. No aspecto emocional, uma razão importante da nossa extenuação é porque antes nós só nos preocupávamos com os problemas da nossa casa, no máximo da nossa igreja, no máximo do nosso bairro. Hoje não. Tudo que acontece no mundo chega para nós e aquilo nos afeta, aquilo vai nos sobrecarregando. E mesmo que a gente não pare para pensar nos efeitos da nossa exposição a esses múltiplos e diversos estímulos, esses estímulos exercem influência sobre nós, nos levando ao cansaço e à extenuação. Você deve se perceber cansado. E mais, você deve perceber essas pessoas que estão ao seu redor no dia a dia, cansadas também. E você deve, e de vez em quando deve fazer isso, perceber até os jovens cansados. Eu já falei para os irmãos aqui, agora eu não jogo mais bola, mas eu já joguei bola, né? E todo indivíduo que foi ruim de bola, ele fala que foi bom, né? E aí ele coloca uma desculpa, que foi o joelho, o pai dele que não deixou ele seguir carreira, mas é que ele era ruim mesmo, né? Ele não era o atacante, ele era o estrovante, né? Ele servia para marcar o Alain. O Alain, que Alain? O alambrado, lá, alambrado, vai marcar o Alain lá, né? Aí mas de vez em quando aqui, sem que os irmãos me excomunguem, pelo amor de Deus, mas eu vou ver o pessoal jogando bola e eu entro no campo, porque é o momento que eu tenho para sair da cadeira e andar um pouco, fazer um pouco de exercício. E eu fico admirado como os jovens e como os adolescentes estão cansados. Mas esse cansaço não diz respeito só a eles, diz respeito à nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é marcada por um cansaço mental, físico e emocional extraordinário.
Agora, a nossa sociedade e o nosso tempo pode ainda ser caracterizado, em segundo lugar, como estes dias trabalhosos, como Paulo definiu, por causa daquilo que um outro sociólogo escreveu. Os irmãos com certeza já ouviram falar e também já leram, que é o Zygmunt Bauman. Ele escreve em 2003 um livro que agora no período da pandemia aflorou, que foi o livro Amor Líquido, ou Relações Líquidas. E o que o Bauman fala nesse livro? Ele fala que as nossas relações hoje são relações frívolas, são relações fracas, são relações liquidificadas. E isso é verdade, irmãos. Eu, por exemplo, eu tenho 1.500 pessoas, mais ou menos, no meu canal do YouTube. Eu tenho 2 perfis no Instagram, um com quase 1.000 pessoas e o outro com quase 6.000 pessoas. Eu tenho um perfil no LinkedIn que eu abandonei, que eu tinha 7.000 conexões, e hoje eu tenho um de 600 conexões. Eu tenho 3 perfis no Facebook, cada um com 5.000 pessoas. Mas, se o meu pneu furar e se eu precisar pagar uma Marmitex, não tem ninguém ali capaz de me ajudar e que eu possa ligar para me dar um retorno, mandando um dinheiro para mim, para consertar o pneu ou para comprar uma coxinha na cantina. Porque as nossas relações são estas relações de curtidas, essas relações de comentários, essas relações que na internet você é extremamente amigo da pessoa e quando você encontra no corredor da igreja, parece que ela não conhece você, ela não sabe quem você é, mas lá ela critica os seus posts, ela xinga você, ela briga com você e aqui parece que você nem existe. Mas isso é uma marca do nosso tempo, relações fracas, relações frívolas, o amor liquidificado. A gente olha para muita gente, mas a gente não vê as pessoas. A gente é olhado por muita gente, mas as pessoas não nos enxergam. A verdade é que nós não temos um ombro para chorar. Todos aqui podem, cada um no seu ambiente, cada um no seu momento, descrever essa dura realidade desta solidão na multidão e destas relações líquidas que nós vivemos. Você quer fazer um teste de como a nossa sociedade é uma sociedade de relações liquidificadas, uma sociedade de relações rasas, como disse o J. Liu Packer, o nosso tempo é o tempo de uma sociedade que se parece um oceano, mas tem só 30 ou 50 centímetros de profundidade. Por quê? Porque, de fato e de verdade, as pessoas, elas não mantêm o sigilo das conversas, elas não mantêm os relacionamentos, elas não sustentam em pé o que falam sentadas, e esse é um tempo muito difícil. Mas se você quiser fazer um teste, faça como os nossos pais. Vai lá no mercado aqui, na Campos Sales, e procure comprar alguma coisa na cadernetinha. Veja se vão vender para você. Vai lá no Iguatemi e procure lá comprar uma roupa para marcar para o mês que vem você pagar quando cair o dinheiro do salário. As pessoas não fazem negócios hoje no fio do bigode. Por que não? Porque as relações não se mantêm. Quer fazer um outro teste? Sai com uma xícara vazia, batendo na porta dos seus vizinhos e peça uma xícara de açúcar e volte para casa e aí você vai ver. Eu tenho certeza que vão até dar uma xícara de açúcar para você, mas depois vão dizer no bairro, fulano está quebrado, veio aqui pedir uma xícara de açúcar para nós, tem açúcar em casa. A nossa sociedade é essa sociedade de amores líquidos, de relações rasas, de relacionamentos fracos. Eu uma vez preguei aqui na sede sobre amizade, e eu falei que eu estranho muito esse nosso tempo, porque esse tempo nosso aqui é o tempo da delação premiada. E o que é a delação premiada, irmãos? O que é? A delação premiada é um instituto jurídico da área penal que 2 pessoas aprontam, mas depois uma, para escapar,
denuncia outra, e aí faz o quê? Se beneficia. Quanto mais ela se beneficia, mais ela prejudica o outro. Lá na minha casa nós éramos em 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E lá, quando um aprontava, e os pais não ficavam sabendo de pronto, e o meu pai chegava assim, via todos lá, e meu pai dizia assim, quem fez? Ah, todo mundo baixava a cabeça. Aí ele dizia, se não disser quem fez, vão apanhar os 3, vão apanhar os 4. Os 4 apanhavam, né? Por quê? Porque a ideia não era dar com a língua nos dentes. A ideia não era ser X9. Porque se você fosse X9, você não apanhava do pai, mas você apanhava dos irmãos. A gente dava um monte de... E a gente sabia bater para não deixar hematoma. Colocava sabonete na toalha e dava sabonetada, né? Tô brincando, hein? Não tô aqui para ensinar a técnica de tortura para ninguém. Mas... Então, a nossa sociedade não é assim. As pessoas aprontam e as pessoas não mantêm. Elas não defendem as outras, cada um escapa por si mesmo. A verdade é que a gente, com isso, se sente mais solitário. Com isso, a gente se sente mais arredio. Com isso, a gente se sente mais segregado ou até marginalizado. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas... um número maior ou um número extraordinário, como nunca vimos antes. Nós nos relacionamos com um monte de gente, mas nós não temos alguém de fato que olhe nos nossos olhos e entenda o que a nossa alma está dizendo através do nosso olhar. E esse eu acredito ser um sentimento de todos nós. A nossa sociedade é uma sociedade de amores líquidos. Agora, a nossa sociedade... também é uma sociedade complexa, em terceiro lugar, porque ela é, como muito bem definiu um outro sociólogo chamado Michael Sandel. Ele escreveu um livro em 2020 chamado A Tirania do Mérito. E nesse livro ele fala sobre o padrão que rege, o sistema que rege a economia, a indústria, que rege o liberalismo econômico. E o que rege? Ele fala, esta tirania do mérito, ou seja, você precisa produzir para valer alguma coisa. Não existe almoço de graça. E se não existe almoço de graça, você tem que trabalhar. E tudo o que você produzir ou quiser, você precisa produzir com as suas próprias mãos. Essa ideia que é mercantilista, que é do mercado de trabalho, que é da economia, ela cai nas famílias. E as famílias também passam a ter essa mesma métrica, a ter essa mesma linha de raciocínio, onde nós valemos enquanto estamos produzindo. Eu, com todo respeito a quem precisa fazer isso, com todo respeito a quem acaba por uma dificuldade ou necessidade fazendo isso, não tem problema. Mas deixa eu colocar a minha opinião aqui. Eu não concordo em colocar pais em asilos, a não ser que seja em última rácio, em última análise. Me lembro uma vez que eu fui pregar lá na Baixada, na região de Santos, e eu estava subindo a Imigrantes um dia, e o pastor Rael estava comigo. Aí eu fui e vi assim um outdoor, né? Home Angels. Aí eu vi e falei, Casa dos Anjos, Casa de Idosos. Aí eu fui e falei para o Rael, pastor Vagnão falou que vai colocar o senhor aí. O senhor não quer conhecer? Meus irmãos, ele ficou muito bravo. Eu arrumei uma briga no carro. Que isso, rapaz? Aí eu fiquei, vão tomar o seu cartão ainda. Aí ele ficou mais bravo ainda, né? Mas de fato e de verdade, algo a se pensar. Eu, particularmente, não faria isso. Meu papai viveu comigo, não comigo agora nos últimos 5 anos, ele viveu à parte, mas ele viveu comigo 12 anos. E todos os dias ou todos os meses, toda semana, 2 ou 3 vezes na semana, eu ia lá visitá-los e dar o amparo.
minha mamãe está com Alzheimer. E eu coloquei ela dentro da minha casa. É claro que eu tenho outros irmãos, e quando dá, eles pegam também, ou quando eu tenho uma necessidade. Mas ela vive comigo, ela vive com a gente. E eu quero traduzir aos meus filhos essa imagem, a imagem de que a gente não vale enquanto produz e pelo quanto produz. O nosso valor está em nós mesmos. Ano passado, irmãos, eu fui à Espanha. Quando eu cheguei lá na Espanha, fui pregar em Madrid, fui também fazer uma parte de um curso lá em Salamanca. E quando eu estou lá em Madrid, num dos dias que eu fui passear em Madrid, para conhecer uma área lá, e aí quando eu estou ali, eu vi uma loja, e na loja tinha um blazer, que o defunto era o meu número, cabia certinho. E não é fácil encontrar o meu número, por quê? Porque eu tenho 160 quilos. E não existe no mercado aí uma loja que eu entre rapidamente e compre uma roupa. Não existe. Eu tenho que mandar fazer. E é engraçado que quando eu mando fazer, ou fica assim, fica estranho, né? Porque você tem que pagar caro para fazer, não é brincadeira. Mas eu estava passando e eu vi um terno, eu entrei e quando eu vesti, coube certinho, eu não precisava fazer ajuste, fazer nada, e ele fechava. Aí eu disse, quanto que é isso? 100 euros, 650 reais. Falei, 650 reais eu vou comprar, porque no Brasil eu não encontro isso aí, então eu vou comprar. Aí eu fui, peguei o cartão e entrei assim, perto assim, para ir para o caixa, né, num caminho do caixa. Quando eu estou andando no caminho do caixa, eu vejo numa outra gôndola, num outro espaço ali, 2 ternos, a cara do Dudu. E aí eu liguei para ele. Eu disse, Dudu, diz aí, meu filho, aqui tem 2 ternos, cada um 50 euros, dá 100 euros. Me diz uma coisa, meu filho, qual é o seu número aí no Brasil? Aí ele fez a pesquisa, não sei o que, falou, pai, tem que comprar o 54. Trouxe 2 ternos para ele e continuo com o blazer apertado. Mas esta é a paternidade. Se você quiser ser pai, e se você quiser ser mãe, você precisa assumir esse ofício e esse ministério. Quem aqui é pai e quem aqui é mãe, sabe muito bem que a partir do nascimento dos filhos, você passa a não viver mais para você. Você anda feio para que eles andem bonitos. Você come uma comida mais inferior ou com menor qualidade para que eles comam melhor. Agora chega na velhice, quando o pai já não consegue produzir tanto, a mãe já não consegue entregar tanto, coloca no asilo e muitos deles nem vão visitar. É lamentável isso, mas é essa tirania do mérito que sai do ambiente acadêmico, econômico, melhor dizendo, e vem para o ambiente familiar. Isso também vem para dentro da igreja, infelizmente. Na igreja, a gente vale o quanto a gente produz. Eu hoje estou com 41 anos, irmãos. Eu cheguei aqui nessa igreja, eu tinha há 18 anos atrás, e eu sei muito bem da liberdade que eu tenho aqui para falar com os irmãos. E eu conheço os irmãos aqui, e eu sei muito bem que todos os irmãos, ou a maioria, tem essa consciência de que na igreja a gente às vezes vale pelo que produz, vale pelo que entrega. E vai sendo marginalizado, escanteado, colocado de lado, na medida que não consegue entregar, na medida que não consegue colocar à disposição. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente vai atingindo uma certa idade, eu estou com 41 agora, e a gente vai revendo algumas coisas que a gente pregou. Acho que isso daí deve acontecer com todos os pastores aqui, dirigentes e pregadores também, deve acontecer conosco. E eu tenho repensado algumas coisas. E tem uma frase que eu tirei dos meus sermões. E eu espero em Deus nunca cometer o desatino de dizê-la de novo. É a frase que quem não serve para servir, não serve para nada. Essa frase é anti-evangélica, essa frase é antibíblica, essa frase é anticristã. O reino de Deus não estabelece conosco, no reino de Deus, Deus não estabelece conosco uma relação utilitarista, uma relação em que os fins valem mais do que os sujeitos, os propósitos valem mais do que os sujeitos. Se essa lógica fosse real, então Cristo não viria na cruz morrer por nós, porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso,
ele diz: Cristo deu a vida por nós, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. O valor nosso está em nós mesmos. O valor de cada um está em si mesmo. E está também no fato de Deus ter escolhido nos amar, não pelo que produzimos. Eu tenho um respeito aqui aos irmãos. Também queria combater uma outra frase. Peço a vênia dos irmãos para isso. Mas eu vejo isso, eu tenho sido levado por Deus a falar em muitas escolas. E por favor, os irmãos aqui me conhecem bem. É a seguinte frase. A frase diz assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Eu não subscrevo isso, eu não assino isso. Porque se você disser que Deus une, ao invés de pessoas, propósitos, você está dizendo que Deus coloca o fim, a produção, a obra, o resultado acima das pessoas. Não, queridos irmãos, Deus ama pessoas. E por meio das pessoas Ele realiza e cumpre propósitos. Deus une pessoas. O seu valor está em você mesmo. E está no fato de Deus te olhar com graça, com misericórdia e com bondade. A nossa sociedade é uma sociedade, de fato, dessa tirania do mérito. Outra coisa, a nossa sociedade, em quarto lugar, é uma sociedade com patologias severas. E nós poderíamos aqui falar de diversas evidências destas patologias, mas eu vou citar duas aqui. A primeira delas é o bebê reborn. O bebê reborn, ele é uma evidência da nossa patologia social. Primeiro, tiraram o amor dos homens e colocaram nos pets. E agora tiraram dos pets e colocaram no látex. O que é o bebê reborn? O bebê reborn é uma boneca que se compra, um boneco que se compra. Quando chega, alguém vai e pega a nota fiscal e diz que é a certidão de nascimento e manda, guardar. E aí, os irmãos aqui, o pastor Nilton é advogado, temos outros irmãos e irmãs advogados aqui. Esses dias, os irmãos que são antenados sabem disso, esses dias aconteceu uma coisa interessantíssima. Uma pessoa comprou um bebê reborn. Quando o bebê reborn chegou, ela colocou num quarto que ela tinha feito com todo enxoval para receber o bebê reborn. E aí ela pegou a nota fiscal e foi lá no RH da empresa. Chegou no RH da empresa, pediu para falar com o coordenador do RH. O coordenador do RH veio e essa pessoa disse: olha, meu filho nasceu. Aí a pessoa: ai, que maravilha, eu nem estava sabendo que você estava grávida, mas que bom. Tem mulher que esconde mesmo a gravidez. Que bom, viu, que bom. Me fala, tem a certidão de nascimento dele? Aí falou assim: não tem a certidão de nascimento, mas eu tenho aqui essa nota fiscal aqui que eu acabei de comprar, veio pela internet, mas tem essa nota fiscal. Aí comprou com a nota fiscal e o que aconteceu? Ela queria licença maternidade e a estabilidade gestacional. Isso veio para dentro do jurídico, o jurídico fez um parecer, disse: isso não dá direito à licença maternidade, o bebê reborn não dá direito. E aí a pessoa foi chamada numa reunião e disse: olha, sinto muito, mas não dá direito à licença maternidade, nem estabilidade gestacional, o bebê reborn e essa nota fiscal não pode ser compreendida como uma certidão de nascimento. Então, de fato, de verdade, você não tem direito. Ela falou: não, então deixa estar. Procurou um advogado, entrou com um processo. E a Justiça do Trabalho teve que se debruçar para definir se um bebê reborn era ou não, ou dava ou não o direito à mãe, à licença maternidade e à estabilidade gestacional. Mais do que isso, o INSS teve que se pronunciar se aquilo garantia ou não o salário maternidade. Eu olho para essa sociedade que tira o amor de homens e coloca em pets, depois tira de pets e coloca em látex, como uma sociedade marcada por patologias severas. Quer ver um outro exemplo da patologia da nossa sociedade? Ela é uma sociedade interessante. O indivíduo agendou o casamento, aí o cartório disse: olha, você tem que vir aqui, trazer aqui a pessoa que você vai casar. E aí falou: pode marcar. Marcou, no dia chegou ele lá. Chegou de terno, muito bonito, tal. Aí chegou ali alguém da família dele, e aí disseram: bom, e aí? Cadê a pessoa? Aí ele foi e falou: peraí, eu vou ligar ela aqui. Ligou,
Aí falou, mas o que é isso aí? Ela está longe, ela está pela internet, é um casamento à distância, de forma telepresencial, como é que é? Aí falou, não, é a IA, pode chamar, ela fala, a IA é inteligência artificial. Eu criei uma persona, me apaixonei por ela, ela me entende, me responde as coisas que eu tenho dúvida, sabe? Olha, é uma bênção na minha vida, eu quero casar. É uma sociedade que precisa ser estudada. Aí vem uma questão, irmãos, para eu terminar a minha fala aqui e entregar o microfone. A gente é crente, certo, irmãos? Nós nascemos de novo, amém? Nós somos o povo da Bíblia, o povo do Evangelho, amém, irmãos? Será que o Evangelho tem uma resposta para essas demandas da sociedade? Será que o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem alguma palavra para que a gente mantenha a sanidade, o equilíbrio e a lucidez, para que a nossa mente seja blindada e protegida? Eu creio que o Evangelho tem uma resposta para todas as coisas. Queria, por favor, que colocasse aí o texto de Mateus 11, 28. Vamos ler todos juntos esse texto no 3. 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para uma sociedade extenuada, cansada, exaurida, ergue a voz de Jesus. A voz que é sobre todas as vozes. A voz diante da qual todas as demais devem se calar. E ele, como um bom pastor, olha para suas ovelhas e diz, venham a mim, e eu vou dar alívio para vocês, e eu vou dar descanso para vocês. Talvez você, diante de tudo isso aí, você fique com a sua alma perturbada, com a sua alma angustiada, com estresse, você fica com nervoso, angustiado, deprimido, e você diz assim, meu Deus, será que eu vou suportar? Jesus está dizendo, o fardo está pesado, se a carga está demasiada, não deixe o seu coração se desesperar. Venha a mim, e em mim você vai encontrar descanso para a tua alma. Fala para o seu irmão, se abriga em Cristo, nele há descanso. Nele há refúgio, nele há refrigério, nele há sombra, nele há paz. Se a gente fosse fazer uma análise da sociedade do primeiro século, da Palestina, nós veríamos que a sociedade do primeiro século palestínico, a sociedade da Palestina do primeiro século, era uma sociedade tão conturbada quanto a nossa. Mas no meio daquela sociedade de muitas vozes, uma sociedade que mexia com a cabeça das pessoas, Jesus se ergue como um bom pastor. E ele olha para os homens, e ele não vê cifrão nos homens. Ele não vê nos homens trampolins. Os homens para ele não são degraus que ele pode crescer e se promover. Os homens são ovelhas que precisam ser pastoreadas. E ele chega para os homens e diz, venham a mim e vocês vão encontrar descanso para a alma cansada de vocês. Quantos querem receber esse descanso de Jesus? Levante um pouco mais alta a sua mão. Levante a tua face. Levante a tua voz. E dê uma palavra a Jesus, o bom pastor. Ele é o bom pastor. Aleluia. Será que o Evangelho tem uma resposta para essa sociedade? Em segundo lugar, coloque aí, por favor, João 3,16, por gentileza. É o texto áureo da Bíblia, não precisaria nem colocar no telão, todos nós sabemos, mas eu quero ler com os irmãos de forma uníssona esse texto, no 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Numa sociedade como a nossa, queridos irmãos, em que as relações são liquidificadas, em que nós desconfiamos dos amores que dizem ter por nós. Por exemplo, como advogado, eu acho um absurdo eu ter que fazer contrato de namoro. Porque se você está desconfiando no namoro, meu amigo, dificilmente vai virar noivado, vai virar casamento.
mas é para dar segurança. E tem que dar segurança mesmo. Nessa sociedade em que a gente não pode confiar nas pessoas, e que as pessoas parecem também não confiar em nós, em que parece que os valores da nossa alma, dos sentimentos e dos afetos mais puros se perderam. Vem Jesus e diz: Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá tempo. Vamos lá, João capítulo 13, versículo 1. Eu queria ler com os irmãos também esse texto, no 3, 1, 2, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amanacandaramai. Esse amor não é conveniente. Ele amou até o fim, até a última gota de sangue, até o último brado na cruz, até o último momento, até o último discípulo. Amou-os até o fim. Fala para o seu irmão: descansa no amor de Deus. Deus te ama. Sabe o que garante para nós a nossa vitória? É que Deus nos ama. Talvez você não desfrute muito do amor do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus colegas. Não desespera a sua alma, não. Deus te ama. E Ele te ama até o fim. Ele te ama até as últimas consequências. Será que o Evangelho tem resposta? Terceiro lugar, eu quero que nós consigamos ler aí Efésios 2:8. Coloca aí, Efésios 2:8, por favor. Vamos ler no 3, esse texto, 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nessa sociedade, sabe, em que prevalece essa tirania do mérito, vem o Evangelho e diz: o mérito diz respeito àquilo que é da porta para fora, mas aqui o que prevalece é a graça. Não vem dos homens, não vem das obras, não vem do que a gente faz, vem única e exclusivamente da graça. Da graça. Da graça. E da graça. Se eu prego, é pela graça. Se esses pastores pastoreiam, é pela graça. Se você teve comida no seu prato, roupa sobre o seu corpo, é pela graça de Deus. É a imarcessível e gloriosa graça. É a indescritível graça. Eu gosto muito desse texto. Coloca aí Gênesis 32:10. Por gentileza, Gênesis 32:10. Olha o que diz esse texto. Gênesis 32:10. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste para com o teu servo. Porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Quem está falando isso aí é o Jacó. E o Jacó está falando isso para Deus. E ele está fazendo essa oração em Gênesis 32, 21 anos depois que ele saiu de Canaã e foi para Padã Arã. E ele está relembrando o que aconteceu com ele quando ele saiu para Padã Arã. Ele diz: quando eu saí, eu só tinha um cajado. E não foi um cajado que ele mandou fabricar lá, numa marcenaria, muito bonitinho, não. Foi um galho de árvore que ele abaixou, pisou, arrancou os ramos e começou a usar aquele galho de árvore. Aí ele foi, ficou lá na casa do tio dele, 21 anos. 21 anos depois ele volta. E quando ele regressa, ele não tem só um cajado. Ele tem mulheres, ele tem filhos, ele tem escravos, tem servos, servas, ele tem camelo, ele tem bois, ele tem um monte de coisa. E ele diz assim: eu tenho tanto que eu me sinto duplamente honrado. Eu tenho 2 bandos. Mas isso não é por causa do meu esforço, do meu trabalho. Isso é por causa da beneficência e da fidelidade de Deus. O Jacó era mente rápida, o Jacó era ligeiro. Mas ele não atribui o seu sucesso à sua destreza.
Ele era trabalhador, mas ele não atribui o seu sucesso à sua capacidade laborativa. Ele atribui o seu sucesso a uma graça maravilhosa de Deus que veio sobre a vida dele. Levante a sua mão e deixe a graça de Deus cuidar de você. Que a graça de Deus cuide de você. Que a graça de Deus cuide da sua família. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não existe almoço de graça no mundo, mas aqui existe almoço de graça, viu? Quero dizer para você. Eu estava muito desejoso de fazer o mestrado, mas eu não tinha o dinheiro. E quando eu fui pregar numa igreja nossa, um setor nosso, quando eu terminei de pregar, o pastor falou, eu quero te abençoar. Aí eu falei assim, ele falou, o que eu poderia fazer por você? Eu falei, eu quero fazer um mestrado e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele falou assim, eu vou ver como é que eu te ajudo. E eu estou lá fazendo, para a glória do Senhor. Ano passado, irmãos, Deus falou comigo, eu fui pregar numa convenção e Deus falou assim, vou levar você para fora do país para você pregar. Eu fui as 2 vezes, eu não paguei nenhuma das viagens. Aqui dentro não prevalece a tirania do mérito. Aqui dentro existe a graça. Um dia eu estava ali, ó, naquele ambiente ali onde o Pergentino está, o pastor Pergentino, e o pastor André Ribeiro estava ali também. Aí o pastor André Ribeiro me viu, né? Eu entrando ali, estou terminando já, pastor. Aí ele me viu entrando, aí ele olhou para mim, me deu um abraço, falou assim, ô pastor Henrique, tudo bem? Eu falei, tudo bem, André. Aí ele falou, pastor Henrique, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não sei se o senhor vai acreditar, mas é o seguinte, o senhor vai ter um programa de televisão. Aí eu falei, um programa de televisão? Aí ele falou, o senhor acredita? E Deus vai te abençoar muito, Deus vai preparar isso aí para você. Aí eu fiquei olhando, falei, eu acho que o André está vendo eu gordinho, achando que eu pareço com o Jô Soares. Na minha mente, né? Eu acho que ele me vê assim, falou um beijo do gordo, eu falo ósculo para todo mundo, aí ele acha isso, né? Na minha mente, só que eu não falei nada para ele, não. Aí eu fiquei quietinho, falei, tudo bem. Aí eu falei, amém, André, tá bom. Aí quando foi no final do ano, a minha futura nora, vai casar com o Dudu, a Pan, ela arrumou um emprego lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lá eles têm uma TV. E agora, uns 15 dias, o que aconteceu? A pessoa que tocava lá um programa jurídico, de informações jurídicas e de conteúdos jurídicos, essa pessoa precisou sair por questões pessoais, e ela saiu, e aí a Pan vai e fala, eu tenho meu sogro. A diretora fala, traz ele. Eu fui lá, falei, será que eles vão me aceitar, né? Porque a câmera já deixa você maior ainda, né? Aí eu fui lá, tal... Cheguei lá, fui aprovado, gravei os 5 programas e eu tenho um programa de televisão. Pega na mão desse irmão e fala para ele, quando Deus falar com você, você acredita. Diga para ele assim, mesmo que você não tiver condições, aqui prevalece a graça.